Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Janaína, Fábio Pupi. A gente está começando esse novo projeto da usina, fazer um podcast relacionado com temas de comunicação visual e tudo que envolve esse meio, que na verdade é muito maior do que quem está fora costuma conhecer. E hoje a gente vai conhecer o diretor da usina, né? Nosso chefinho aqui, então vou dar a palavra aqui, pode se apresentar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da usina, primeira edição, né? Acho que a gente está tentando fazer isso com a melhor qualidade possível, com a maior espontaneidade possível, para que isso se torne uma rotina e a gente leve até vocês um pouco do que a gente vive aqui dentro, do que é a Usina 26, do que é o mercado de comunicação visual. Acho que essa é a proposta do podcast, né? Além de dar um reforço também para as pessoas que trabalham, que conhecem, que vivenciam o dia a dia da empresa e que possam também entender um pouco mais a fundo do que acontece nos bastidores da parte de marketing, da parte de comunicação, de dentro da empresa, né? Então acho que essa é a proposta, né? Bom, então Fábio, me conta aí como que foi esse início de carreira, como é que você acabou caindo, né, nesse mundo aí e como que isso começou. É mais ou menos isso, acabamos caindo, né? Bom, meu background, ele vem do mercado publicitário, apesar de não ter vivenciado o mercado publicitário, mas eu fiz faculdade e não me formei em publicidade, acabei largando no meio do caminho, mas eu sempre fui, trabalhei muito na parte da indústria, né? Então, fazia parte comercial de uma indústria, a última atuação que eu tive antes de vir para a Usina 26, mercado que não tinha nada a ver com comunicação visual, mas eu sempre tive esse carinho, essa paixão pelo mercado da comunicação visual. Por quê? Porque o dia que a gente resolveu montar a Usina 26, a gente iniciou com um silkscreen, e o silkscreen trouxe para a gente uma grande bagagem do que a gente viria mais para frente, né? Então o silk, apesar de ser um processo muito manual, muito artesanal até, mas ele está muito ligado com a parte de cores, com a parte de impressão, com a parte do resultado, né? E isso nos deu uma grande base, ou melhor, criou uma grande ponte para que a gente entrasse no mercado da comunicação visual com equipamentos, né? Com as máquinas de impressão digital, que aí muda todo o universo, né? Você sai da tela, vai para impressão com cabeças de jato de tinta, então muda totalmente o universo, é agilidade, enfim, tudo que acontece na parte de comunicação visual com base em impressão é muito diferente do que é o silkscreen, né? Mas começou daí, acho que esse é o primeiro passo que a gente deu. A usina foi constituída em 2005 por 3 sócios, que hoje não fazem mais parte, 2 não fazem mais parte da empresa. Eram 2 amigos que eu tinha e que a gente começou nesse mercado. A gente começou com acesso ao mercado de surf e skatewear, então começamos a fazer bastante adesivo para algumas marcas na época, né? E as marcas nos deram um respaldo. Aí a gente começou a desenvolver outras peças também, aí passou para displayzinho e coisa e tal, mas como a gente se dividia, né, tanto eu quanto os outros 2 sócios, a gente fazia meio período, esse meio período normalmente era de madrugada, né, trabalhava de madrugada na Usina 26 e durante o dia a gente trabalhava nas empresas que cada um atuava, né. E isso obviamente chega um ponto que causa uma dificuldade, porque você não consegue mais se dividir, né? A coisa começa de repente a aumentar a demanda, não é o momento ainda de você largar aquilo que você tem, porque você tem as suas responsabilidades e coisa e tal, mas ao mesmo tempo você vê que o negócio, se não tiver força de trabalho, ele acaba morrendo, né? E foi o que aconteceu, na verdade, ele adormeceu, né? A gente chegou à conclusão que cada um tinha que tocar a sua vida. Um dos sócios trabalhava numa grande empresa, era uma multinacional, e começou a ter muita necessidade de estar presente, acabou ficando muito ausente, e a gente decidiu que ia estacionar a empresa. Eu pedi a permissão
depois da divisão, para que ficasse com a marca. Falei, um dia eu vou tentar retomar isso aqui. E não demorou muito, eu acabei levando isso para parte de equipamentos, né? Então o Silk foi aí onde o Silk terminou e entrou a parte de equipamentos de impressão digital. E dali para frente a gente foi entendendo que o mercado de comunicação visual era muito mais do que a gente imaginava, né? Até queria que você comentou sobre o Silk Screen, né? E eu queria que você comentasse um pouco, porque tem muita gente que às vezes já ouviu falar, mas não conhece exatamente como é, e depois a gente pode pensar em você dizer o que é de diferente da comunicação visual. O processo de Silk, ele é... Eu sempre gostei muito do processo de Silk, né? Sempre me cativou demais, porque além de ser uma coisa muito artesanal, você elabora desde a tela, que é a mídia que vai fazer a impressão no substrato, seja ele o tecido, seja ele o adesivo, seja ele um material rígido. Isso ainda existe até hoje. Sim, o processo de silk screen é super utilizado em inclusive em grandes campanhas e em grandes empresas também. As próprias empresas que trabalham com parte de equipamento digital hoje ainda mantêm setores de silk screen, porque ele tem possibilidade de custo muito melhor, por mais que não pareça, mas de fato acontece. Você pega impressões em quadricromia, de faixas, de banners, muitas empresas ainda mantêm o setor para fazer isso, né? Então, voltando um pouco na estrutura, você tem a construção da tela, que é o quadro que transfere, na verdade, a tinta para o substrato, a gravação da arte através de fotolito, que é através de fotoemulsão, se não me engano, não me lembro muito bem dos processos, mas é mais ou menos isso. São caixas de luz que reproduzem aquilo que é o negativo na tela, a emulsão tem um processo de cura, então é uma coisa muito interessante como processo, né? Mas e aí depois... que é um pouco demorado, assim, né? Não é tão rápido, né? O pessoal, quando pega o ritmo, tem o setor de produção de tela, tem o setor de impressão, e aí depois que você coloca a tinta na tela, a hora que a tinta é repassada ao substrato é fantástico, né? Porque a cor é viva, tem um efeito super interessante e a tecnologia desenvolveu-se muito nesse setor, né? Você tem tintas hoje não, lá atrás ainda já tinha a tinta puff, que era o sobreaquecimento, ela te dá um relevo no tecido ou no produto. A tinta vinílica, que é para os substratos tipo papel, adesivo. Então, realmente, o produto feito em silkscreen, ele tem uma beleza muito maior do que, obviamente, a impressão digital. Mas a impressão digital tomou conta, sim, em função da rapidez, da evolução das cabeças de impressão e da resolução da impressão também, que são fotográficas na verdade, né? Então acabou tomando conta. Mas o silk é uma paixão realmente, é uma coisa que quem fez sempre vai levar até o fim da vida como algo muito interessante e muito legal de operar, né? A gente falou sobre silk screen. Eu vou cortar, porque eu não consigo falar essa palavra. Serigrafia. A serigrafia. E eu queria que você também explicasse como funciona o mercado de comunicação visual, o que é que ele engloba. Eu sei que são muitos itens, né? Mas também, até para o pessoal conhecer como é que funciona, né? O que ele faz de fato. O mercado de comunicação visual hoje ele é responsável por toda a parte de apresentação da comunicação das empresas. A comunicação externa, interna. Então, quando você fala de uma fachada de uma loja até um display de venda interna de um produto, passa pela comunicação visual. Acho que esse é uma definição bem simples daquilo que o nosso mercado representa, né? Ou o que a gente faz. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, a Usina 26 confecciona um simples banner em lona impressa, passando por um display de balcão, por um ponto de venda, um display em L, de poliestireno, indo para uma campanha de vitrines de lojas, né, um envelopamento de frota. Então, tudo isso que a gente vê hoje, convive no dia a dia visualmente. Quando você entra no shopping, você vê lá
primeira coisa que te atrai é a vitrine, né? A vitrine é algo muito importante. Ela tem a função de atrair o consumidor, o olhar do consumidor para aquele determinado ponto. Dali ela atrai, ela engaja o cliente, se ele tiver engajamento, o cliente vai para dentro da loja e ali começa a jornada de compra. Então, comunicação visual é muito importante e representa, acho que principalmente para o varejo hoje, não sei em termos de percentual, mas de conversão deve ser um bom percentual. Então, quando você fala em fachada, alguma peça que atrai o cliente, uma vitrine, um banner, tudo isso faz parte do universo que a gente vive e que tem uma finalidade só: fazer acontecer e fazer vender dentro do ponto de venda, ou na loja, ou no show. Um espetáculo hoje, você tem hoje a cenografia de um espetáculo de rock, grande parte ali foi feita dentro de uma empresa de comunicação visual, né? Então, esse universo é gigantesco, né? Desde uma mecânica pequenininha até uma grande companhia que inaugura uma grande rede de concessionárias, tem comunicação visual. Então, está presente na tua vida, na vida das pessoas, mais do que elas imaginam, né? É exatamente isso, a gente nem imagina e está lá, está presente, né? De repente, depois de ouvir isso, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção, porque a maioria, principalmente de shoppings, eles fazem tudo com muito conceito, é tudo muito estudado. Exatamente. Isso é super importante até. Inclusive vai ser algum dos temas aí que a gente vai abordar, trazer convidados, né? Então, em breve a gente vai saber um pouco mais a fundo sobre isso. Vamos falar bastante coisa legal aqui, que vai agregar bastante e que vai matar muita curiosidade de muita gente também. Então você que hoje é diretor da empresa, e até legal, porque tem muita gente que eu conheço da comunicação visual que vislumbra um dia ser dono do próprio negócio e crescer. E eu queria saber, né, se é fácil essa vida de chefiar pessoas e essa é difícil, né, de falar. Na verdade, a vida, empreender, principalmente no Brasil, nunca foi tarefa fácil e eu acho que nunca vai ser, né? Lidar com pessoas é a mesma coisa, né? Não é tarefa fácil, mas eu acho que isso você vai aprendendo com o tempo e com, obviamente, com a bagagem que você adquire, a cuidar de caso a caso e principalmente para um líder de equipe, ele tem que ter muita habilidade em lidar não só com o dia a dia, com as atividades, com delegar atividades, escolher as pessoas certas, né, que são a parte mais importante, né? Não adianta você ter pessoas, você tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Acho que isso é o mais importante. E não é tarefa fácil também você acertar sempre, né? Mas errar também faz parte do processo. O importante é você errar e levar isso com aprendizado e não errar de novo, né? Mas eu acho que a parte mais difícil de você empreender hoje é você conseguir organizar toda a estrutura e colocar ela diante de uma tela só e conseguir administrar isso. Isso é até surreal, né? É complexo demais, mas é estar observando, é estar cuidando, é estar, volto a dizer, colocar as pessoas certas para que elas te ajudem também a coordenar toda a estrutura, porque não adianta você querer fazer tudo sozinho, porque é impossível. Então, colocando as pessoas certas, criando os processos, entregando de forma mais simples possível aquilo que você precisa e principalmente que o cliente precisa, eu acho que você tem uma devolutiva cada vez mais assertiva, né? Mas é o dia a dia, aliás, é todo dia. É todo dia você tentar mostrar que o final da linha, que é o cliente, que é o principal da história, ele precisa muito que a nossa estrutura funcione de maneira perfeita, para que ele, não só no momento de fazer o pedido, mas sim de receber o pedido, ou abrir uma caixa, ou ver o pedido colocado numa vitrine, como é o nosso caso, diga assim, pô, extraordinário, a empresa é campeã, né? Então essa é a parte mais interessante do processo. Acho que você conseguir juntar tudo isso e transformar isso na entrega, perfeito. Mas é uma atividade diária, estressante, cansativa,
tem dia que você diz assim, vou desistir, aí essa é a diferença entre você ter a resiliência, né, que todo mundo fala, ou não, eu não vou desistir não, vamos continuar, vamos para frente, as pedras vão estar sempre rolando contra, você vai ter que saltar. Então, acho que esse é o segredo do sucesso. Eu gosto de fazer isso, acho que, poxa, eu aprendi isso, na verdade, durante todo um processo de vida, dei muita cabeçada, errei demais, poxa, então tudo isso vai te dando força para você poder evitar o erro, né? Eu acho que essa é a parte mais importante também, evitar o erro ao máximo possível. Mas se errar, aprenda com o erro, não faça mais e busque o certo, sempre, né? Tem alguma coisa que você tenha pensado que você acha que é interessante para a gente gravar? Eu acho que falar um pouco daquilo que a gente vem fazendo hoje, né, da nossa evolução, né? A gente passou aí essa fase difícil que foi a pandemia e que não foi exclusividade nossa, nem do país, foi algo mundial. Acho que, poxa, lição tem um monte que a gente pode tirar disso, mas eu acho que a gente tem que olhar para agora, né? Vamos entender que, houve uma evolução sim, a gente se preparou melhor, as empresas acabaram tendo que se reinventar, tendo que olhar muito mais hoje para o caixa, para o custo, para o desperdício, né? Eu acho que tudo isso é lição, né? É lição que foi aprendida. Infelizmente, muita gente acabou não suportando e acabou saindo do mercado, mas para o mercado de comunicação visual em específico, eu acho que a gente vem agora com um horizonte um pouco mais interessante, né? A comunicação começou já a funcionar, as campanhas começaram a voltar, as empresas estão já um pouco mais animadas. Tudo bem que tem muita gente que está com um pouco menos de dinheiro hoje e querendo gastar menos, e aí a gente tem que se adaptar a isso e ser criativo também, e poder fazer da melhor forma possível para poder retornar naquilo que o cliente realmente quer e precisa. Mas eu acho que o mercado em 2020 vai retomar sim. A gente já teve um bom mês em janeiro, acho que já trouxe um bom sinal. Fevereiro também está rodando de forma interessante. Isso eu digo em negócios, né? Do que está acontecendo. Então, tomara que as campanhas continuem, a comunicação e a propaganda seja estimulada, né? Que o varejo busque mostrar um pouco mais a cara, investir um pouco mais em divulgação, e eu acho que o mercado é isso aí e vai levar bem. Acho que espero que em breve a gente retome aí com força total, como estava antes da pandemia aí, né? Um fator muito importante que as empresas acabam não se preocupando hoje, que isso impacta diretamente o setor, que é a formação de preço de venda, o cuidado com o preço de venda do produto. A comunicação visual, ela tem uma grande responsabilidade, porque a gente lida com grandes marcas. Então, às vezes você faz um preço tão baixo, tão predatório, para uma grande marca. Não, pensa direito. Acho que faça o custo, olhe muito para preço, olhe muito para a tua estrutura, entenda muito bem a tua empresa, porque simplesmente fazer uma conta de padaria não é legal, né? O preço tem que ser valorizado, o preço tem que ser uma coisa importante no processo, não é agredir o cliente e também ferir o teu caixa, né? É cuidar para que o preço seja feito de maneira correta. Então, hoje com a oscilação da matéria-prima, dos preços, a gente tem que estar acompanhando muito bem isso, né? Para não enganar o cliente e para não se enganar também, né? Manter a saúde financeira da empresa é muito importante. Isso é tarefa fundamental, e o gestor, o CEO ou o responsável pelo centro de custo da empresa tem que estar muito atento. Não fazer preço na conta de paguei um, vou vender por dois, não dá certo. Acho que isso é uma coisa muito importante para se deixar para o setor, né?
O setor sofre muito com isso, de oscilações de preços. E, poxa, olhar o preço é o que vai manter a tua vida saudável e a tua empresa sempre em dia e sempre em ordem. Acho que isso é fundamental. É só um toque que a gente deixa aqui, uma dica para o mercado, né? Bom, Fábio, obrigada, né, sua participação aqui. Na verdade, seremos juntos provavelmente nas próximas entrevistas aí sentaremos os dois do mesmo lado, né? Mas obrigada pela participação e se quiser deixar alguma mensagem final aí para o pessoal. Eu acho que é isso, agradecer, pedir desculpas aí pelas falhas, porque a primeira a gente vai a gente vai começar com essa daqui. A ideia é realmente, como a Janaína falou, fazer isso virar uma rotina, trazer gente do mercado, conversar bastante, deixar bastante informação. Acho que isso é a tarefa que a gente tem como principal nesse trabalho, né? E obviamente falar da empresa, falar dos negócios, promover a empresa. Falando nisso, pode passar o Instagram, né, da empresa? Sim, claro. Eu acho que legal, a nossa página é o www.usina26.com.br, o Instagram é _usina26, a gente tem mais Facebook, né, que é Usina 26 também. Então a gente está aí em todas as redes sociais, o próprio LinkedIn também, né, como Usina 26. Então, quem quiser ver um pouco mais do que a gente tem, do que a gente já fez, principalmente no Instagram, tem muita coisa, a gente tem postagens semanais, dá uma visitadinha, dá um seguir ali, mete um coraçãozinho, curte, compartilha, né, compartilha, que isso é legal para dar uma força para a gente aqui também, para continuar isso aqui e fazer o negócio acontecer com a maior qualidade possível. Bom, pessoal, até o próximo vídeo ou no próximo podcast e até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado.